Boa tarde a todos, eu sou Michele, trabalhadora do setor doutrinário do atendimento fraterno, do GEPEC, e é com grande satisfação que estou aqui hoje para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ocorre de forma sequenciada todos os domingos, por volta deste mesmo horário, no canal do GEPEC. Nosso estudo se iniciou em janeiro de 2022 e já está caminhando para o final. Na verdade, essa é a minha última colaboração aqui do estudo, e hoje nós vamos falar sobre a prece. Mas antes de fazer nosso estudo, vamos, como em todas as atividades da casa, fazer uma oração antes de iniciarmos os nossos trabalhos. Vamos fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o Mestre Jesus, com a espiritualidade maior que coordena os trabalhos dessa tarde no plano maior, que eles possam nos intuir, dirigir nossas palavras, para que nossas palavras possam fazer sentido, tocar os corações daqueles que estão aqui presentes, ou no futuro nos escutando, que possamos ter um estudo produtivo, um estudo abençoado. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 27, só falta mais um capítulo 28, que é a coletânea de preces, que é o maior capítulo de todo o Evangelho, com 84 itens. E já desde o capítulo 26 que nós estamos falando sobre a prece. Kardec separou os 3 últimos capítulos do Evangelho para a prece. No capítulo 26 ele fala sobre as preces pagas. No capítulo 27 ele fala sobre a qualidade, a eficácia, a ação da prece, nos itens que nos precederam. E no 28 ele traz a coletânea de preces espíritas. E o nosso capítulo de hoje, o 27, é o Pedi e Obtereis. Vamos falar especificamente da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E a primeira coisa que a gente se pergunta ao ler esse item é: adianta orar pelos que já não estão mais aqui no plano material? Né? Nossa prece os alcançará? Nós vimos algumas semanas atrás no item ação da prece, que a prece é uma invocação. Então, nós entramos em contato com os espíritos superiores, né? São os espíritos intermediários ou intercessores, pela transmissão do pensamento. Kardec coloca aqui a ação da prece como pela transmissão do pensamento, pois como estamos mergulhados no fluido cósmico universal que ocupa todo o espaço, e aí inclui os seres encarnados e desencarnados, o mundo corpóreo e incorpóreo, como já estudamos. Então, dessa forma, a prece é impulsionada pela vontade sincera, isso é um impulso que a direciona, e o fluido é o veículo do pensamento, que pode ser levado ao infinito, já terra, ao espaço, por meio da prece, né, se estabelece essa corrente fluídica entre os dois planos. Então, a sua energia, a energia da prece, ela é proporcional ao pensamento no bem e à vontade sincera do coração. E é assim que a prece alcança os planos superiores, né, e também os espíritos sofredores e também os desencarnados, num outro plano, onde quer que eles estejam. Se nós, aprisionados que estamos na matéria, e somos tão beneficiados pela prece, sentimos tanto alívio quando no momento de aflição e dor conseguimos realizar uma prece sincera, ou quando no momento de profundo desespero um coração caridoso ora por nós. Quiçá os espíritos que são desencarnados, que estão desprovidos da matéria e onde todas as emoções se afloram muito mais do que quando nós estamos encarnados. A prece, ela possui essa ação magnética, como vimos antes, mesmo quando não temos essa força fluídica necessária para que nossa prece alcance aqueles espíritos sofredores, nós somos imbuídos de intenção caridosa e pedimos com fervor e com confiança os espíritos superiores, eles agem em nosso nome ou nos dão a força necessária para que nossa missão seja cumprida, desde que nos julguem dignos e desde que estejamos imbuídos de um sentimento, de uma vontade sincera. No livro Entre a Terra e o Céu, o livro ele começa e toda a história se desenrola após uma prece da jovem Evelina por sua mãe Odília, já desencarnada.
prece que foi, como se chama no livro, refratada, ela foi desviada, na verdade, para o ministro Clarencio por merecimento da jovem Evelina. E Clarencio, ele diz nesse momento do livro, né, uma mensagem que eu acho importante a gente trazer aqui. A prece, qualquer que seja ela, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobres são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda da imortalidade remontam às alturas. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. É isso que nos diz o ministro Clarencio no livro Ação e Reação. E ainda no livro dos Espíritos, sobre esse item que nós estamos estudando, Kardec pergunta na questão 664: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E os espíritos nos respondem: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, porque se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho de interesse que expira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperança. E ainda segue Kardec perguntando, sempre muito didático, na questão 665, que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho. Aos homens disse o Cristo: amai-vos uns aos outros. A prece que lhes dirigis por aqueles que vos inspira afeição constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou, ou seja, a sua prece sempre vai chegar ao destinatário. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Começando a leitura do nosso item, é o item 18, para quem está acompanhando com o Evangelho aí em mãos, nos diz Kardec: os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que eles pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. E Kardec pede que nós vejamos o céu e o inferno, o livro, a segunda parte, no item exemplos. E eu trouxe para ilustrar um desses exemplos dos espíritos sofredores, que é Auguste Michel, de 1863. E a descrição Kardec nos traz: era um moço boêmio, rico, gozando larga e exclusivamente da vida material. Embora inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era o seu traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de badernas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda de carruagem que passeava. E evocado a primeira vez, alguns dias depois ele responde: por enquanto apenas consegui desprender-me e dificilmente posso falar com você. Inquieta-me esta incerteza cruel
do meu futuro. Orem para que Deus me perdoe. Então, aqui ele pede a oração pela primeira vez. E já, né, a segunda vez evocado, ele responde: ainda mal posso me comunicar contigo. Você é o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Ore para que Deus me conceda repouso. Ainda estou ligado ao corpo. Venha orar sobre ele para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Então ele pede que o médium vá até o cemitério, até o seu túmulo, orar do lado do seu corpo, para que ele consiga se desprender. Deus me perdoará, espero. Veja os espíritos que estão junto de ti e por eles posso falar-te. Ore por mim. E na terceira vez, pede novamente pela oração, junto ao seu corpo como espírito muito apegado à matéria. Sou eu quem vem pedir que ore por mim. E será preciso ir ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos. Sofro, se sofro, vá a este lugar. Assim é preciso e dirija ao Senhor uma prece para que me perdoe. E mais tarde, o médium, ele de fato vai ao seu túmulo e o espírito lhe disse: aqui te esperava. Aguardava que viesse ao lugar que meu espírito parece preso ao seu corpo material, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Você pode me beneficiar com as suas preces. Já não se esqueça disso, eu te suplico. Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. Ore para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me impugem. Agradeço-te por ter vindo aqui orar por mim. E na sua última comunicação, Augusto nos diz: compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Caminhe sempre na vida de conformidade, com a crença que te alenta, porque ela te reserva de um futuro repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas tuas preces. Até outra vista. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Peça ainda por mim, eu te suplico. E no comentário, Kardec ainda ressalta a insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a resistência dos laços que o prendiam ao corpo, diante da dificuldade do desprendimento, em consequência da materialidade de sua existência. Então, ele teve uma vida tão material, tão apegada aos bens materiais, às questões materiais, que ele não conseguia se desprender do corpo. Por isso que, para ele, era tão importante a presença física do médium junto ao seu túmulo ali orando por ele. Segue Kardec dizendo: compreende-se que mais próxima a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética, mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento, como nós já começamos aqui nosso estudo dizendo, né, que a prece ela tem uma ação magnética de fato. Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material, nos diz Kardec. E seguindo o nosso texto, no item 19, Kardec diz: pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Aqui nós precisamos lembrar dos atributos da divindade que nós já estudamos, né? Pois sabemos que Deus é inteligência suprema, soberana, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas suas perfeições, e não pode ser diverso disso, como está escrito na Gênese, tal o eixo sobre o que repousa o edifício universal. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus, e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos, que tendo tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Portanto, o dogma das penas eternas não condiz em nada com a infinita bondade e justiça divinas. Portanto, ele não condiz, ele não se sustenta com base nos atributos da divindade, sendo, portanto, falso. Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara,
um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizer: se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusarias um copo d'água para mitigar-lhe a sede, um bálsamo de que lhe seque as chagas, não farias por ele o que farias por um galé, não se lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica, isso é importante a gente ressaltar aqui, a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem com o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. E no item 20, Kardec segue dizendo: outros se fundam numa razão mais preciosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas, a não ser assim careceria de estabilidade o mundo. Mas nós já começamos o nosso estudo ressaltando que a prece por esses espíritos não é para evitar que sofram, mas para lhes dar fortaleza, sustentação no enfrentamento de suas penas, que serão mais ou menos longas, de acordo com os caminhos que ele próprio escolher diante do seu arrependimento sincero, como o exemplo que a gente trouxe aqui de Auguste. Ele, em nenhum momento, ele pediu para que tudo o que ele precisasse passar fosse evitado. A única coisa que ele pediu foi para que o médium orasse por ele, para que auxiliasse ele a se desprender do corpo, para que ele pudesse seguir a sua jornada. A lei de Deus, diz Kardec, é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que seja, duração alguma. Ela se resume assim. No item 21, Kardec diz: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem correspondente punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança, mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Então, aqui Kardec traz o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, quanto mais cedo eu despertar e me arrepender, para eu conseguir dar seguimento a isso, menor será a minha pena. O homem é, assim, constantemente o árbitro da sua própria sorte. Então, quem vai decidir, quem vai definir a duração da minha pena, sou eu, de acordo com a minha atitude, com o meu livre-arbítrio e com o meu arrependimento sincero. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. E conclui Kardec dizendo: tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. Lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Então, se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, essa força, essa coragem, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos que lhes damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos Deus que derrogue sua lei, tornamos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Então, Kardec pede aqui que nós vejamos o céu e o inferno, né, na primeira parte, as penas futuras,
é o Código Penal da Vida Futura, e Kardec destaca nesse item, né? O Espiritismo não vem, portanto, mediante sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, no que toca ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. E aí ele cita aqueles vários pontos, mais de 30, né? E o primeiro, Kardec traz: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. E no final, já no item 33, Kardec resume: apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses três princípios. O sofrimento está vinculado à imperfeição. Toda imperfeição e toda a falta que dela decorre traz consigo seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar-se a si mesmo dos males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. E a gente encerra aqui. Eu gostaria de trazer como nosso tema hoje foi a prece, uma prece que eu considero muito especial, que é a prece dos aflitos, que é a prece que Abigail faz para Estevão no seu leito de morte ali, após ele ser apedrejado por seu amando do seu amado noivo Saulo, e Estevão pede que Abigail ore por ele, e Abigail pronuncia essa prece que eu trago aqui hoje para vocês. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, dos prantos do erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não se secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sóis a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, cessando toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. E assim nós encerramos com uma prece de encerramento e vamos mais uma vez fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com a espiritualidade maior que conduziu tão amorosamente os trabalhos dessa tarde de hoje. Vamos serenando nossos pensamentos, vibrar por todos os trabalhadores do GPEC, vamos vibrar por todos os moradores da nossa cidade, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, vamos vibrar por todos os moradores do planeta Terra, vamos vibrar pelos nossos entes queridos que não estão mais aqui encarnados por nós, vamos pedir, vamos orar mentalizando cada um deles, para que eles possam estar num bom lugar, sentir refrigério em sua alma enquanto oramos e vibramos por ele. E vamos, neste intuito de bondade, de pacificação, de amorosidade, estender todo esse sentimento por toda essa semana que vai se seguir, para que possamos, mais uma vez, no próximo domingo, estar juntos e reunidos para mais um estudo do Evangelho. Que assim seja. Muita paz.